Na região sul, entre os anos de 2010 e 2011, que foi o ano de referência para o mapeamento, os fundos solidários beneficiaram cerca de 6 mil famílias, entre as quais 80% possuía renda familiar mensal inferior a 760. Esse número, provavelmente, de famílias atendidas é muito superior. Mas, como a Nelsa apontava, os nossos entendimentos, as nossas experiências não milagre do registro. E com esses fundos não é diferente, né? Então, pense, é uma ação da Caritas. Eles têm todo um processo, né? Faz a captação do recurso pela campanha da fraternidade, recebem projetos, analisam projetos, fazem um repasse, acompanham os grupos, o dinheiro retorna, às vezes não retorna quando não é necessário, mas não se tem registro sobre isso. Então essa é uma das dificuldades que a gente encontrou ao fazer o mapeamento. Poucas eram as experiências que efetivamente mantinham registrado o quadro. Então não se sabia se beneficiavam mais mulheres do que homens, não se sabia a renda dessas pessoas, não se sabia muito pouco. E entre aqueles que tinham essas informações são também os mais consolidados da região. São aqueles que dependem cada vez menos das campanhas vinculadas à Igreja Católica e conseguiram já estipular e estabelecer outras relações como o Fundo Diocesano de Passo Fundo, que é bem interessante. Eles captaram, nesse mesmo período de tempo, cerca de 5 milhões de reais. É muita coisa do que isso. Tendo repassado um pouco mais de 2 milhões. E aí é importante também pensar o que faz o repasse ter sido tão menor do que aquilo que foi captado. Se entende que o dinheiro por si só não resolve. Né? A ideia não é só repassar o recurso para quem precisa dele, mas criar condições para que as pessoas possam operacionalizar esse recurso, garantir de fato melhoria na sua vida, nos seus empreendimentos e tudo mais. Eu vou voltar a Caritas, né, que são 90 e poucos % dos nossos fundos. Tem uma equipe Caritas que faz todo o trabalho de Caritas e a gestão do fundo. Dificilmente eles conseguem garantir que essas pessoas acompanhem os grupos do início ao fim. Né? E aí então eles acabam diminuindo o número de repasses, né? Repassando para um número menor de grupos para garantir minimamente um acompanhamento dessas experiências. E essa é uma das coisas que eles apresentam como limite também. Eles apoiam, de modo geral, as seguintes modalidades de projeto. Projetos emergenciais. Em Santa Catarina é muito forte isso, por conta, né, do desabamento, das enchentes e tudo mais. Empreendimentos econômicos solidários, né, e eu coloquei ali os organizados. Eles apoiam organização de empreendimentos econômicos solidários, né, então, assim, iniciação produtiva. E aí vou dar um exemplo de uma seleção que eu acompanhei. Um grupo de mulheres assentadas fez um projeto solicitando prego, cerca, enfim, material para fazer um galinheiro. Né? E a ideia é que esse recurso não seja passado para uma pessoa ou para duas, mas para no mínimo 3 pessoas de diferentes famílias. Porque a perspectiva é de fato, esses grupos passem a trabalhar, essas pessoas passem a trabalhar em grupo. Então entram, né, passam a acessar o recurso do fundo e aí dentro do fundo começam a receber a formação necessária para se estabelecer como empreendimento da economia solidária. Os fundos apoiam e apoiaram também muita formação, mobilização e articulação aqui na região. E especialmente na zona rural a gente tem um grande trabalho, um trabalho muito interessante em torno das tecnologias alternativas. Então tem o CETAP, Centro de Tecnologia Alternativa para Pequenos Agricultores, os CAPAs, que são vinculados à Igreja Luterana, a CPT, que é vinculada à Igreja Católica, mas percebam que, seja no meio rural, seja no meio urbano, o que impera é um cenário assim, mais religioso. Eu não coloquei aqui os desafios especificamente para os fundos do Sul, né? Porque a gente tem uma série deles, inclusive começar a discutir melhor essa questão da devolução. Coloquei aqui os que eu considero que são macro, né? Que servem para o conjunto de fundos que a gente tem no Brasil. A primeira coisa é garantir a organização e a articulação dos fundos de fomento com os fundos de base. Né? Pensem que já é difícil para os fundos fazerem captação de recursos de outras fontes. Porque, a princípio, essa prática de você pegar dinheiro ao fundo perdido e repassar e solicitar a devolução, ela é criminosa. Né? A gente não pode pegar dinheiro ao fundo perdido e solicitar que se devolva. Mesmo defendendo que isso é uma metodologia necessária, que isso é importante para o empoderamento, tal coisa. Mas ainda não pode. Mas nos fundos de fomento,
por estarem ligados a entidades, né, grandes entidades, tem mais possibilidade de fazer captação de recursos do que os fundos de base. Então essa é uma possibilidade de articulação, mais ou menos o funcionamento das cooperativas, né? A articulação dos fundos solidários em rede territorial, regional, estadual, nacional, quer dizer, para qualificar a gestão, né? Isso não significa unificar o modelo, porque se entende que, de fato, cada grupo tem que pensar a sua dinâmica de fundo, né? Se assim considera necessário, mas para qualificar práticas e instrumentos e também para potencializar as suas ações. A gente está recém reconhecendo essas experiências, então o processo de constituição de rede ainda é muito incipiente. A articulação e integração dos fundos solidários com os bancos comunitários de desenvolvimento, com as cooperativas de crédito e com outras experiências de finanças solidárias, né? O que também é um limite na medida que nem a gente se reconhece, nem os fundos se reconhecem como sendo fundos ou como fazendo finanças solidárias. Imagina essa relação com outras experiências. Eu acho que aqui é importante salientar uma coisa: os fundos, né, nessa lógica de fundo, banco e cooperativa, ele é o menos complexo. Ele é informal, a gente consegue mobilizar animal, terra, dinheiro, quer dizer, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que a gente considere como sendo uma riqueza de um coletivo, a gente consegue garantir o gerenciamento disso. Os bancos têm já um desenho mais complexo. As cooperativas, né, até extrapolam aquilo que se entende por economia solidária, tem uma dificuldade de dialogar também. Mas não são experiências que a gente possa apresentar como se fizesse parte de um quadro evolutivo. Elas são diferentes. Né? O fundo ele não está na base do banco, um banco pode ter um fundo, uma cooperativa pode ter um fundo. Né? E isso acontece. Tem experiências lá em Salvador, por exemplo, que constituíram um banco, acharam que não era interessante voltar atrás, porque o que interessa para a gente é o modelo de gestão do fundo, não de um banco. E a construção de uma agenda política, né, para os fundos e para as finanças solidárias, que era um pouco o que a Nelson dizia também: a gente precisa garantir fontes de recurso público, né, que vem sendo um limite grande. Para dar o tempo também de fazer o debate. Tinha, então, duas perguntas já, né, colocadas, que era... só para lembrar qual é a primeira O laço da moeda. Duas perguntas, então, porque pode repetir aí também. Uma sobre a regionalização da economia solidária e se havia algum caso de devolução não monetária do empréstimo comunitário, e tinha também Daí a Gabriela sobre o lastro. E sobre o fórum? O lastro e o Fórum de Desenvolvimento Comunitário. Então, nós já temos no início. Talvez a gente pode complementar um pouco algumas outras perguntas, né? Mas também não necessariamente, sabe? Podem ir respondendo e a gente vai conversando, mas só para ter uma ideia do que vem, assim, de repente, de reflexão. Tem a Gabriela, a Zade, mais alguém? Posso incluir mais umas perguntas? Pode incluir. Eu queria perguntar para a Juliana se ela pode comentar um pouco mais sobre a questão da forma e se isso está inserido em algum modelo de base comunitária. Se tem algum vínculo ou não, como é que ela surgiu. De comentar também na apresentação que ela é um pouco diferente, que surgiu a partir de uma necessidade de hospedagem que tinha. Enfim, se eu puder comentar um pouquinho mais. E para a Thalita, queria saber se os fundos têm algum tipo de personalidade jurídica. E se existe algum modelo de fundo que seja baseado mais na prestação de serviços. Ou se não, é somente para induzir a questão da produção e aumento da produção. Eu tenho uma pergunta para a Thalita também. Tem a Zade, depois você fala, tá? Então, a Zade e Também, pessoal, trabalho com os bancos, fiquei muito curiosa porque sempre que a gente ouve falar dos bancos, aparece essa questão dos laços de confiança na comunidade, que são fundamentais, né? E da comunidade como avalista, né? Inclusive a figura lá do avalista, né? Eu queria que você comentasse um pouco como é que ficam os níveis de conflituosidade, de proximidade, de como é que vai reconstruindo esses laços, como é que isso vai se concentrando nas comunidades.
Se no processo de consolidação dos bancos e de aproximação das pessoas, falaram bastante assim, de alguns casos de ser uma dificuldade e tal, ou de tamanho principalmente, né, que aí acessa com mais facilidades e tal. Se tem processo de educação financeira, que é uma coisa que eu tenho ouvido muito isso na economia solidária, sabe? Pessoas que são da área da economia e que estão na economia solidária e querem começar a fazer educação financeira com tudo. Tem alguma coisa aí acontecendo nesse sentido, assim. E que tem a ver um pouco com essa primeira pergunta do Marquinhos, se fazer já me faz perguntar daí já. Só 10 perguntas por pessoa, né? Não pode mudar a regra do jogo, o jogo já tinha errado. Para aí, o jogo já tinha começado, ninguém me falou. Mas isso, naquele sentido assim, do que o Marquinhos falou, de bom, é um desenvolvimento local, mas que está num sistema, uma lógica de sistema. Como é que tem sido os processos formativos junto a essas comunidades para tentar isso, né? Essa percepção de ter um processo de desenvolvimento local aqui, mas que ele está sempre sob risco, né, de um sistema que é totalizante e tal, e aí, especificamente lá no caso do Sampaio, né? Se o processo lá gerou, para além da agência de cultura, né, se gerou outros empreendimentos econômicos, comentou assim como a Dom Paulo, uma emergência de outros coletivos, de trabalhadores associados e tal. Deixa eu ver aqui depois. Então, tem... como é que vai estar? Meu nome é Leonel. Leonel. A minha pergunta para a Thalita ela falou sobre a democratização e desburocratização do crédito dos fundos. Eu gostaria de saber de que forma é feito esse trabalho, de que forma de ensinar essa desburocratização. Fábio. Pedro. Pode falar. Pedro. Na verdade, primeiramente, boa tarde a todos aqui, a todas. Meu nome é Pedro, eu sou da Bahia. Na verdade, não vou fazer uma pergunta, não é uma pergunta, mas um comentário que eu queria fazer com vocês, e vou usar esse espaço, já que tem muitas perguntas importantes sendo respondidas aqui até. Ora, até na derrota a gente aprende, né? E falar com as coisas positivas que a gente aprende. Evidentemente, né? Não aprende mais, aprende menos. Né? Eu estou falando no novo governo do Estado que vai entrar agora logo em seguida. Né? Programa como esse, né? Que é onde que busca a participação daquela população que está mais na parte de baixo, vamos dizer assim, do desenvolvimento econômico, né? Política como essa, provavelmente subirá do Estado, se depender disso aí. Está falando porque porque é ranço partidário, não sei o que mais e tal. Não, acho que fato é fato, fato não se muda. Se muda é opinião a respeito de fato. Isso se muda, se troca tudo. Eu digo para você o seguinte, eu sou mais da área da habitação. Eu sou do núcleo trabalhei na área da habitação fundiária. No governo da IEDA, simplesmente cortaram a Secretaria de Habitação. Não existe habitação. Quanto que no Rio Grande do Sul, na faixa de auxílio salário mínimo, dizia-se que 80%, 85% desse público não tinha casa. Ou morava em situação ultra precária. Bom, esses dados embasavam a criação da Secretaria, naquele governo. A IEDA simplesmente zerou tudo. Agora vem a companheira aqui, que é da Secretaria de Economia Solidária, o governo está dizendo isso, a mesma coisa. Agora é o seguinte, é importante que ela está colocando por dentro de um trabalho como esse. Isso aqui, para chegar a escrever esse troço que está aqui, tá? Essa história que está aqui, levou quase 3 anos para poder escrever, botar no papel aqui. Por quê?
Porque as pessoas não queriam botar numa gráfica para sair e sair na outra ponta isso aqui. As pessoas queriam conversar, queriam diálogo, né? Principalmente com o público-alvo. Queriam diálogo nisso. Então isso leva tempo, certo? Agora a companheira diz aqui para nós aqui, que eu acho que é o que resta. Então vamos fazer o seguinte, vamos levar um projeto para a Assembleia e transformar isso em um projeto de lei que seria passado ao governo. Tudo bem, eu acho que é um recurso que se tem. Agora, que tem de lei que foi levado e colocado como político de governo, tá? Então, tem uns montes escritos. Aqui na cidade mesmo, vou só encerrar dizendo isso. Aqui na cidade mesmo, né? As cooperativas em 2005 não tinha uma legislação onde é que o município poderia repassar dinheiro para as cooperativas de habitação de interesse social. Foi criada uma lei, tá? Essa lei foi lei. Nunca mais usaram a lei para passar nada para a cooperativa. Entendeu? Então é o seguinte, eu acho que antes da gente pensar em programa de governo, a gente tem que pensar em quem também que executa. É muito importante pensar em quem vai executar. Porque ninguém é obrigado, o governo nem é obrigado a querer executar a lei que ele não quer. Ele simplesmente dá um jeito e não executa. Esse eu acho que é uma lição nessa troca de governo que está aí para nós observar o que nós fazemos. Muito obrigado. Obrigada. Neca? Fábio? Também estava escrito, Fábio? Não. Não, Érica viu. A Neca? Na verdade, quando a gente fala no consumo de uma produção local, me veio um pouco essa preocupação de como fica esse empoderamento, né, desse produto local. A gente sabe que os produtos de marca ou os produtos já consagrados, normalmente, eles têm esse apelo para o consumo. Então, como fazer essa troca, assim, isso é pensado, como fazer essa troca de um produto consagrado de marca para um produto local? Egeu? Eu queria fazer uma pergunta, acho que mais voltada para a Juliana, sobre a importância de um movimento nacional, se existe, como é que ele se articula, que a gente acompanha em outras lutas, como que o movimento nacional reforça e anima a atuação local da identidade. Eu queria entender essa relação relacionada aos grupos comunitários. Samuel? Tem Samuel, tem a Luzia, vamos fechar já. A rodada que já tem. Só para avisar, não. Senão, janta, agora tem que decidir. Samuel. Minha pergunta foi mais ou menos a mesma linha da NECA, nesse processo de formação do plano comunitário, processo que busca articular toda a comunidade. Também não adianta ter uma área social para comprar Coca-Cola, né? É uma coisa que não vai chegar no objetivo do desenvolvimento local. Só vai dar mais acesso à condição das pessoas comprarem. Como é que essa articulação com o setor produtivo da economia solidária e o papel da universidade para isso, se acaba fomentando e gastando mais empreendimentos, e como que fazem isso? E a Luzia? Bom, minha pergunta acho que é mais uma curiosidade, assim. A comunidade, em relação aos bancos comunitários, a comunidade, assim, tem acesso e conhecimento sobre todos os... Como é que eu vou chamar? Sobre tudo que ocorre, todos os empréstimos que ocorrem, quanto que o banco recebe, quanto que tem no fundo. Se eles têm acesso a esse instrumento da gerência, assim, se eles também têm como a comunidade controlar o próprio banco, além de ter os conselhos. Bom, então, eu sei que vocês têm para responder até amanhã. Então, Que hora é mesmo que eles falam isso, mas também a gente... Não, Até às 10, né? Até às 10. Eu queria dizer, amanhã a gente vai ter uma atividade mais interna do NEGA, mas eu acho que para esse grupo a gente pode contar, né, que vamos discutir algumas coisas assim mais de como funciona. Então, se a gente estiver interessado mais do processo, a gente vai ter um momento também para pensar assim, como é que faz o laço, como é que faz a metodologia, como é que fica, porque na verdade no primeiro momento a gente está mais para conhecer e entender a dinâmica geral. Então, se alguém quiser depois já
Se apontar, até pode, estamos convidando também, estamos abrindo a sessão de amanhã para quem quiser também participar. Mas então, quem quer começar, ele fica à vontade. Então vamos na ordem dessa pensa dele. Acho que a Ju, a gente pode fazer um bate-bola ali, falar algumas coisas, elas falam outras. Eu vou começar pelas mais fáceis. A questão do lastro, por exemplo, na moeda social, você precisa ter um lastro em real. Ninguém comentou aqui, você tem para cada uma moeda social R$1. Moedas sociais R$5. E aí o que se faz é o banco imprime uma moeda social e ele só empresta, só solta esses valores na comunidade enquanto que ele tem guardado numa poupança. Então ele guarda lá R$2.000, então ele pode soltar 2.000 moedas sociais. Porque se a gente está pensando que a moeda social precisa cumprir esse papel de estabelecer a confiança, toda hora que alguém vier trocar, um comerciante vier trocar essa moeda social no banco comunitário, você precisa ter o dinheiro. Porque senão ele vai falar, bom, essa moeda não é confiável. E aí o que acontece? Você faz um empréstimo em moeda social e essa moeda vai para um comércio, um empreendimento. Tenta-se fomentar que esse empreendimento gaste com outro empreendimento, outro comércio, que isso vai girando, mas em algum momento isso pode voltar para o banco. E aí quando isso volta, você pode trocar essa moeda social pelo real. Então o lastro é 1 para 1 das moedas sociais. Acho que isso é um ponto. Em relação ao Fórum de Desenvolvimento Comunitário, ele, da mesma forma que o banco, ele, em cada local ele assume um jeito diferente, um aspecto diferente. Lugares onde a discussão é muito mais concentrada sobre o próprio banco. Tem locais, por exemplo, pegar Esmeraldas, em Minas Gerais. Lá você tem o Fórum de Desenvolvimento Comunitário, ele é o Fórum de Economia Solidária do município. É um município pequeno, com poucas pessoas, enfim. Então você consegue juntar a mesma discussão. Não é uma grande cidade, não é uma periferia, é uma cidade pequenininha, meio rural. E aí a discussão se junta ao fórum. Então outras discussões aparecem ali que não são só o banco comunitário. Há lugares onde a discussão é só o banco comunitário. Cada lugar vai assumir uma feição diferente. Acho que o mais importante é como criar um local, uma reunião, com a periodicidade que a comunidade achar mais interessante, que você junte os diversos atores da comunidade para se pensar no desenvolvimento dela. E aí, algumas decisões podem ser tomadas a respeito do banco. Mas cada local tem uma cara diferente em relação ao fórum. Não sei se era por aí. Eu fiquei em dúvida, mas como é que o lastro, o inicial dele, é feito algum investimento inicial, as pessoas que participam do banco colocam dinheiro? Assim, você precisa de um dinheiro para começar. Cada banco também faz isso de uma forma. Tem bancos que você não consegue dinheiro do governo para colocar no banco comunitário para presidir o seu estado. O que você consegue vamos mobilizar a comunidade, teve um banco em São Carlos, eles fizeram um bingo. Se associaram à igreja, fizeram um baile do bingo, conseguiram R$15.000. Meu Deus! A metodologia desse bingo. É um bingo online, e assim, a igreja lá tem uma expertise que o bingo que é inacreditável. União Sampaio fez um catarse, né? Fez um projeto de 20 mil é o projeto todo, aí tem uns descontos, né, do próprio catarse. Enfim, aí cada banco vai tendo essas estratégias tem banco que faz fazer uma feira de economia solidária. Ele promove a feira e aí 5% das vendas da feira são revertidas para o fundo do banco. Aqui o banco faz rifa, ganha um monte de coisas. É precário. Agora, cada banco vai encontrando um pouco esse lugar de onde tirar esse dinheiro para começar, para fazer o laço, para fazer os empréstimos. Na verdade, pode começar com R$2.000, né? Tem banco que começa com R$2.000. O Palmas começou fazendo empréstimo. Que Palmas não era a moeda.
Aí, as questões que você tinha colocado sobre a devolução monetária, eu não conheço isso, nenhum caso, mas eu acho que é possível. Acho que se aliar, sei lá, se o cara pediu um empréstimo e ele é pintor, e aí tem alguém que ele não consegue devolver o dinheiro, mas ele sabe pintar e o banco está precisando de uma pintura. Acho que dá para... Ou se tem alguém que está querendo um empréstimo para conseguir fazer a pintura da casa. Eu acho que o banco permite que você case essas coisas. Mas eu não me ocorre nenhum exemplo de alguma devolução monetária. Eu imaginaria que o banco pudesse ter alguma estrutura de trabalho genérica e que ele pudesse, como um recurso aos inadimplentes, propor que eles trabalhassem, né? Em unidades de trabalho, jardinagem, qualquer coisa, e que assim eles saldassem as suas dívidas no limite da impossibilidade, não gerando novos endividados na camada da economia solidária. Sim. Bom, já começa a ser uma sugestão para essas primeiras experiências no Rio Grande do Sul. Mas isso não é tudo muito trabalho produtivo. É? Isso não entra na questão da ilegalidade do trabalho produtivo. Para pagar. Eu não vi que De se tornar ilegal, tipo, ter essa operação de trabalho, pode ser ilegal, tipo, a escravidão por dívida, tipo, trabalho em troca de dívida. Trabalhar para pagar uma dívida. Eu acho que é legal, tipo, acho que pode ser que entre nesse âmbito. é que, na verdade, eu acho que tem uma série de coisas que fogem do que está estabelecido. Então, depois você está refletindo. Não é igual para os campos. Ele não cai. Eu acho que é uma discussão, eu não tenho uma resposta agora não. Enfim, uma discussão aberta. E eu acho que outra discussão é essa da regionalização da economia solidária. Eu acho que é um debate, pena que a Nelson teve que sair, mas eu acho que é um debate super interessante. Assim, como você aliar as cadeias produtivas a um trabalho de um grupo comunitário que tem um ponto de partida no território. Acho que não tem que ficar fechado no território. O exemplo do União Sampaio tem isso. O que amarra aquela comunidade? O que daria naquela comunidade? Não é só um recorte geográfico. Tem a coisa da cultura, que ela se expande por todas as zonas de São Paulo, que é imensa. E aí eu acho que você consegue pensar em novos arranjos. Então, como ela falou, tem um período de economia solidária. Né? Como que eu faço para juntar essas cadeias e que não seja só apenas dentro de um recorte territorial? Eu acho que esse é um debate importante que tem que ser feito e eu acredito na construção por aí. Assim. Eu acho que os bancos comunitários têm que ser entendidos como uma estratégia, um recorte geográfico estanque, e que aí só o desenvolvimento vai ser naquele pedacinho fechado. Acho que não é por aí.